Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Um feliz e abençoado dia de domingo, dia do Senhor. Hoje a liturgia celebra o 13º domingo do tempo comum. Iniciemos nosso momento de oração, esse momento que tem como tema a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles e em nós o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis, com a luz e a graça do Espírito Santo, fazer que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, fazemos sempre suas consolações, por Cristo, nosso Senhor. Amém. E nessa manhã de domingo, que possamos pedir a Jesus misericordioso, que Ele possa derramar sobre nós a vossa misericórdia, o vosso perdão, pela presença santa, poderosa do vosso Espírito Santo. Eu gostaria, meus irmãos e minhas irmãs, de falar apenas um pouco sobre as leituras de hoje e sobre o Evangelho. Sabemos nós todos, católicos, que quando a festa dos santos cai na semana, a liturgia celebra no domingo, à frente. Então, hoje a igreja celebra a festa de Pedro e Paulo. Pedro, que é chamado a ser chefe da igreja, a guiar o povo, e coloca-se no lugar de um papa, mas Herodes, movido pelo ódio, pelo mal, manda prender Pedro na prisão e aguarda para massacrar, ou seja, tirar a vida de Pedro depois da festa dos judeus. E o que é que Herodes faz? Manda 4 grupos de 4 soldados, prender Pedro na prisão e vigiar Pedro. Mas a igreja em si, o povo de Deus, da Samaria, da sinagoga, de vários lugares, começam a rezar, começam a clamar a Deus por Pedro, que ali na prisão está. E, meus irmãos, como a primeira leitura da Santa Missa de hoje vai nos dizer, Deus envia o anjo, e o anjo vai até Pedro, encontra Pedro na prisão, dormindo, e o anjo toca em Pedro e diz, se acorda, Pedro, se levanta, Pedro, vamos rápido, Pedro. E Pedro se levanta, ali sem saber o que está acontecendo, pensando que era uma visão, e Pedro se levanta e o anjo sai conduzindo Pedro. A corrente que está nas mãos de Pedro se quebra. O anjo quebra as correntes e sai abrindo os portões. Chega lá no final da rua, o anjo desaparece. E aí Pedro, cheio da sabedoria de Deus, fala, agora eu sei que foi o Senhor que enviou esse anjo para me libertar. Então veja, meus irmãos, eu estou apenas aqui falando um pouco do que vai dizer a primeira leitura na Santa Missa de hoje. A primeira leitura. Deus envia o anjo para libertar Pedro, uma das colunas da igreja. Agora vamos falar um pouco da segunda leitura da Santa Missa de hoje. Fala sobre a prisão também de Paulo. Pedro foi escolhido, foi ungido de Deus para anunciar, para tomar de conta da igreja de Deus. Paulo era um perseguidor dos cristãos da igreja, mas se converte e torna-se um anunciador
torna-se um grande profeta de nosso Senhor. Então, Paulo, em sua missão, quando ele é julgado pelos homens, poderoso material, o que é que Paulo diz? Terminei minha carreira, guardei a minha fé. Viver para mim é Cristo. Estou apenas frisando algo, poucas palavras, da leitura de São Paulo. E aí São Paulo diz, guardei minha carreira. Ou seja, terminei minha carreira, guardei a minha fé. Ou seja, Paulo se converteu. São Paulo, certo dia, vinha mais os seus companheiros de cavalo para perseguir um profeta que estava pregando em nome de Deus, e de repente um raio cai, mesmo em cima de Saulo, e derruba Saulo no chão. E Saulo fica sem ver, cego. E naquela cegueira de Saulo, caído no chão, Saulo escuta uma voz que fala lá do alto: Saulo, 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 por que tu me persegues? E Saulo, naquela cegueira, naquela escuridão, diz: quem é o Senhor? E aí ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Mas Deus envia Saulo até a casa de Ananias. E Saulo vai até a casa de Ananias pelos irmãos, levando ele ali cego na cegueira. Ananias, um profeta de Deus ungido, Deus já tinha mandado para Ananias o anjo para preparar Ananias para receber Saulo. E Saulo, ao chegar na casa de Ananias, um homem ungido, com suas mãos santas, toca na cegueira de Saulo e Saulo passa a ver. É nesse momento que Saulo se converte. É nesse momento que Saulo deixa todo o mal, toda a perseguição, de perseguir os cristãos, e passa a ser um grande profeta, anunciador do Rei, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã de domingo, essas são a primeira leitura, que fala sobre a prisão de Pedro, e a segunda de Saulo. Agora vamos falar um pouquinho da leitura do Santo Evangelho também desse domingo. Fala, Jesus faz uma pergunta aos apóstolos, e o que é que Nosso Senhor diz? No meio do povo, o que é que o povo dizem de mim? E os apóstolos respondem para Jesus: uns diz que tu és João Batista, outro diz que tu és um profeta que ressuscitou. Cada um dava uma resposta a Jesus, e Pedro ali permanecia no silêncio. Então é quando Jesus se dirige a Pedro e diz: e tu, Simão, filho de Jonas, o que é que tu dizes de mim? São Pedro, cheio da graça, cheio da sabedoria de Deus, responde para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e responde com essa palavra tão linda e tão bela e tão cheia de poder: tu és Pedro, e és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou isso não foi nem tua carne, nem teu sangue, mas sim meu Pai que está no céu. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, que na época a igreja passava por momentos de dificuldades, de heresias. E Pedro e Paulo permanecem. Um, chefe da igreja, tomou de conta da igreja, passou à frente da igreja para conduzir a igreja. O outro, missionário, para anunciar a boa nova de Jesus. Então, durante todo o dia de hoje, vocês vão ouvir um pouco do que eu acabei de falar, tanto na primeira leitura, como na segunda, como no Evangelho. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus misericordioso derrame sobre nós o vosso perdão, a vossa graça. Que Ele faça de cada um de nós, homens e mulheres, santo, dedicado
a missão de anunciar seu amor, sua palavra, seus ensinamentos em meio a tanta perseguição, a tantas críticas, mas aquele que confia no Senhor será salvo. Amém.